Oi, oi, tudo bom? Tudo bem com você? Salve, salve, vamos chegando! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao lançamento da 18ª edição da revista Canjerê e também reflexões sobre o aniversário de 47 anos da independência de Moçambique. Eu sou Sandrinha, faço parte do Instituto Cultural Casarão das Artes, que criou a revista Canjerê. Vou pedir você para fazer o seguinte: chama todo mundo para essa live, copia esse link, espalha lá para todo mundo, porque a gente preparou assim, ó, coisas importantíssimas para você, tá bom? Chama todo mundo lá. Bom, falando da capa da 18ª edição da revista Canjerê, a gente traz o nosso querido cantor, compositor e sambista, Mestre Conga. Gente, o texto tá demais, viu? Nayara Rodrigues, nossa jornalista, conversou com o Mestre Conga. Ele contou histórias sobre carnaval, sobre samba enredo, sobre o período que ele viveu no Rio de Janeiro. Ele falou sobre a sua entrada no samba na gafieira. Enfim, compartilhou histórias importantíssimas com a gente da revista Canjerê. Eu gostei muito do texto e tenho certeza que você também vai gostar, tá bom? Ó, na sessão entrevista, a gente traz o Ednei do Carmo Silva, é escultor que se inspira no barroco mineiro para produzir a sua arte. Tem mais, na sessão música, a banda Pelos completa 20 anos de estrada. Gente, é muita coisa. 20 anos de estrada, tá trazendo um álbum aí sensacional, viu? Vai muito além do rock. Vocês vão curtir. E tem mais, sessão comportamento, o assunto é cabelo, negritude e atitude. A resistência crespa. Tá demais, um texto importante e necessário. Vamos falar dos nossos crespos. Provocar reflexões acerca desse assunto que é importante, né, gente? Enfim, acesse revistacanjerê.com.br. Lá você vai conferir todos esses textos que eu citei agora e os demais, tá? Aproveitar, mandar beijo aqui para toda a equipe colaboradora da revista Canjerê. Bom, e agora o sociólogo Elísio Macamo faz uma reflexão sobre os 47 anos da independência de Moçambique, data para refletir sobre a resistência do povo moçambicano. Logo após, tem um recital de poesia em homenagem a José Craveirinha, com Eduardo Kivi e Pive Mariquel. Tá? E logo após a gente encerra com um set musical maravilhoso do nosso querido Léo Oliveira. Preparou assim um set com músicas moçambicanas demais, tá? Vai encerrar aí as nossas atividades de hoje. É isso. Curte bastante aí a nossa live. Tchau, tchau. Este ano Moçambique celebra 47 anos de independência. Há quem ache que os moçambicanos não tenham muito por festejar. Há 5 anos que uma guerra de insurgência com contornos terroristas semeia a morte e a destruição no norte do país. E não só. O país parece cada vez mais vulnerável nas intempéries climáticas. A insegurança física e material é extrema em todo o país. Mas o que são 47 anos de independência num continente que se vê obrigado a encontrar o seu caminho num mundo construído pela força dos outros à sua imagem e para o seu próprio benefício? O que são 47 anos no oceano vasto da história da humanidade, que na sua versão colonial transformou o Oceano Atlântico num verdadeiro cemitério de africanos levados contra a sua vontade para o outro lado? O que são 47 anos na trajetória de um povo que teve que pegar em armas para lutar pela sua autodeterminação, mas acima de tudo para recuperar a sua dignidade? 47 anos são poucos. Isso não significa, contudo, que eles não cobrem responsabilidade aos moçambicanos. Afinal, a independência não nos foi dada de bandeja. Nós conquistamos a independência porque tínhamos um projeto de recuperação da nossa dignidade. E a pergunta que temos de nos colocar a nós próprios, independentemente da crueldade da história que nos fez, é a que nos convida a refletir sobre o que nós, e não os outros, devemos ainda fazer para honrar a memória daqueles que deram a sua vida para que nós fôssemos livres. Essa reflexão ultrapassa as fronteiras geográficas de Moçambique. Ela tem que incluir toda a diáspora africana no mundo, pois ela também faz parte da promessa que a independência devia ter sido. A sua resiliência, bem como a sua enorme força na resistência à humilhação, constituem exemplos da nossa humanidade como africanos e, por isso, uma fonte de orgulho e inspiração. A forma como o espírito africano se manteve vivo no Brasil
por exemplo, a profunda identificação com a África que marca a identidade dos descendentes de africanos nesse enorme país da América do Sul, é um manifesto da força que faz a África, mas acima de tudo, um documento do que um povo oprimido e humilhado é capaz. Talvez resida aqui a importância da celebração da independência moçambicana, bem como de todas as outras independências no continente africano. Não é exatamente a liberdade que nós celebramos. Nós celebramos o que a nossa resiliência diz da humanidade. Celebramos a inscrição da nossa luta pela dignidade humana no acervo geral da humanidade. E o valor da nossa independência, mas também da identificação dos descendentes africanos conosco, reside na responsabilidade que pesa sobre nós. A história colonial traiu os valores que nos definem como humanos e, por isso, retirou aos europeus que a promoveram a prerrogativa de reclamar o universal como sendo coberto por direitos de autor sigilosamente guardados na Europa. Quem propala aos quatro ventos valores humanistas que, se não refletem nas suas ações, não pode ser referência moral para ninguém. E é justamente daí onde vem a responsabilidade e talvez a perfídia da opressão colonial. Como vítimas, nós somos chamados não só para sararmos as feridas, mas sim para salvarmos o sentido de humanidade através da obrigação que devemos cumprir de elevar ainda mais os valores de respeito pela dignidade humana, pela solidariedade, pela justiça e compaixão que os que perpetraram o crime da colonização violaram. Isso compromete-nos com a identificação de princípios como a igualdade e a justiça que devemos promover para podermos proteger a dignidade humana. O projeto de independência foi sempre o projeto de garantia da dignidade humana. Quando os moçambicanos estão entregues à violência armada no norte do país, quando eles morrem de fome, quando não têm emprego nem habitação condigna, o que está a faltar é exatamente isso, a saber, a proteção da dignidade humana. Infelizmente, por vezes fica-se com a sensação de que as elites políticas moçambicanas não têm sensibilidade para a grande responsabilidade ética que é governar o país. Não parecem ter consciência de que existe um ideal de independência que estabelece as balizas normativas na base das quais o seu desempenho deve ser medido e que essas balizas normativas se realizam em pleno na consciência em relação à necessidade de proteção da dignidade humana. Quanto mais países como Moçambique forem capazes de cumprir o ideal da independência, mais contribuirão eles para que a sua diáspora dispersa pelo mundo ganhe o alento que precisa para se afirmar no mundo hostil para onde foi lançado pelas vicissitudes da história e pela crueldade daqueles que proclamam valores de forma hipócrita. Tem que chegar o dia em que, citando livremente Martinho da Vila, moçambicanos, africanos e toda a diáspora africana cantarão em tom maior a realização do ideal da independência. Em Moçambique, com apenas 47 anos, ainda não estamos lá, mas se o percurso heróico da diáspora africana serve para alguma coisa, e eu acho que serve, então temos razões mais do que suficientes para sonhar com esse momento muito mais em breve do que a situação atual nos permite sonhar. O sol de junho, como diz o nosso hino nacional, vai brilhar, custe o que custar. Faço anos. Quantos? Já não interessa. Por uma questão de glândulas, infalivelmente na barba e nas têmporas, aos poucos envelheço. Não esperado o prazo da minha ausência, no meu bairro da Munhuana, no preciso dia do meu aniversário. Levar a esquadra, um bilhete da patroa, quase sempre são 20 na mão esquerda e são mais 20 na mão direita. Mas voltarmos para o serviço, aprender da palmatoada em palmatoada o significado de um simples papelinho no destino de milhões ensinados a somar na pele, a somar na alma, a somar no sangue, a somar raiva com mais raiva, só 20 em cada mão.
Os homens magros como eu não pedem para nascer, nem para cantar, mas nascem e cantam, que a nossa voz é a voz incorruptível dos momentos de angústia sem voz e dos passos arrastados nas velhas machãs.